Graças a Deus. Você ama a palavra de Deus? Aleluia. Levanta a tua Bíblia. Diga: este é o meu manual. Eu dou ouvidos à palavra de Deus. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Diga: estou crescendo e a salvação de Deus tem se manifestado na minha vida. Eu me apego ao Senhor e Ele tem me guardado em todos os meus caminhos. Não sofrerei, mas experimentarei a bênção do Senhor. Amém, aleluia. Então hoje nós vamos completar aquela nossa série que estamos abordando sobre redenção. E como o pastor já vem anunciando nesses 2 domingos que estivemos aqui, nós estamos querendo trazer mesmo esse despertar da nossa escola dominical. Graças a Deus por quem fez o rema, por quem está fazendo e quem vai fazer. Mas temos um tempo dedicado na igreja para estudarmos a palavra, para crescermos no conhecimento, para nos expormos às verdades que vão nos sustentar. Amém? Estivemos falando sobre redenção e hoje vamos avançar em alguns pontos mais. Mas eu queria já anunciar que os 2 próximos domingos pela manhã nós estaremos com a presença do Marcos Honório Júnior, que foi papai recentemente, e ele vai estar ministrando aqui conjuntamente com um livro que ele está lançando sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. É algo que é ensinado no discipulado, mas tendo em vista o lançamento do livro dele e que precisamos dessas verdades bem ativas em nossas vidas, eu te convido e também te convoco para você chamar outras pessoas. Olha, nós vamos ter na próxima semana, os 2 próximos finais de semana, um estudo sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Você pode ser meu parceiro nisso? Amém. Diga comigo: vamos encher essa igreja de estudantes da palavra. Amém. Retomando, nós temos falado sobre as festas do Senhor. Vou pedir ajuda também hoje do pessoal da mídia, e vamos colocar algumas imagens que vão nos ajudar, como temos usado. Temos falado sobre as festas do Senhor: a Páscoa, os pães asmos e primícias. Aqueles de azul falam da primeira vinda de Jesus. Pentecostes, que temos ali referindo à era da igreja, e a parte verde, as festas que apontam para a segunda vinda de Jesus: trombetas, expiação e tabernáculo. Hoje nós vamos tocar sobre primícias e expiação. Por quê? Jesus, ele cumpriu a obra expiatória. Nós entendemos sobre Páscoa e vamos trazer novamente um pouco nessa manhã, e vamos entrar no tópico de expiação. E vamos falar também sobre as primícias no contexto de ressurreição. Então já vou deixar um gancho aqui para o que Júnior vai estar ministrando nesses próximos dias. Avança para o segundo, por favor. Você pode ler comigo só para a gente relembrar sobre a Páscoa? Vamos ler juntos? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Que coisa tremenda Deus convocou no dia da libertação do Egito, e isso se tornou um tipo. Então as 7 festas apontam profeticamente para coisas que Jesus iria cumprir na sua vinda, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. E o próximo slide nós vamos ver que Paulo, de uma forma muito prática, ele diz que Cristo cumpriu a Páscoa. 1 Coríntios 5:7. Jesus estava na ceia com os seus discípulos, e Paulo, falando em 1 Coríntios 5:7, diz: lançai fora o velho fermento. E aí quando ele fala sobre isso, lançai fora o velho fermento, ele diz: para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, ou foi sacrificado. Então Cristo cumpriu a figura que havia sobre a Páscoa. E hoje nós vamos entrar no sentido da festa da expiação. Passa mais 2 aí, por gentileza. A expiação.
Que festa era essa? Ela era do segundo grupo das festas, e ela tinha um sentido em que todo Israel deveria se arrepender dos seus pecados e se humilhar. Esse era um dia em que os sacerdotes, eles traziam 2 animais, 2 bodes, e nós vamos ler um pouquinho para termos um pouco de entendimento sobre isso. Isso está lá no livro de Levítico. Aí você diz, por que precisamos ter um entendimento disso? Porque muitas das explicações do Novo Testamento, elas estão baseadas em coisas que aconteceram no Velho Testamento. E eu não sei quanto a você, mas quando eu estou lendo o Novo Testamento e eu não entendo, eu não invento. Eu busco uma verdade que me explique aquilo que está ali. E nós precisamos entender que quando estamos lendo a Bíblia, e eu falei de uma forma simples semana passada, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então nós precisamos, para interpretar bem o que está no Novo Testamento, ter alguns conhecimentos do Velho Testamento. É certo, e temos aprendido, ao longo desses anos, que nós não vivemos na velha aliança, nós estamos na nova aliança, nós estamos no Novo Testamento. Mas verdades que estão escritas no Novo Testamento, nós precisamos do apoio do que foi escrito no Velho Testamento. Então esse era um dia muito especial. Nos dias do Velho Testamento era o dia da expiação, um dia em que todos vinham para o templo porque o Senhor tinha ordenado. Fazia parte de um momento onde havia a convocação para o sacrifício do animal, em que o sangue era oferecido no tabernáculo ou no templo do Senhor. Vamos ver no próximo o que diz Levítico 16:15. Passa para o próximo slide. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue do bode para dentro do véu, e fará com ele como fez com o sangue do novilho, aspergindo sobre o propiciatório e perante o propiciatório. Então nesse dia você viu ali a figura, tinham 2 bodes, um deles era imolado, e ele era a oferta pelo pecado, era aquela oferta anual, era o único dia que o sumo sacerdote entrava para oferecer sangue. Talvez você diga, por que a gente precisa entender isso? Porque Jesus cumpriu todas essas coisas no dia em que ele se levantou, ou foi levantado dentre os mortos. Ele ofereceu o seu próprio sangue. Então a palavra diz que o sangue era aspergido no propiciatório. E aquilo era a forma de trazer a expiação diante do Senhor. Envolvia a morte do animal e envolvia a apresentação do sangue. Pensa comigo, a morte de Jesus não bastaria se ele não tivesse levado o seu próprio sangue para o trono do Pai, como nós lemos semana passada, Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. Não mais com o sangue de animais, nem com o sangue de bodes, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos celestial. Então Jesus veio cumprir essa festa da expiação. Ele não só cumpriu a Páscoa, ele cumpriu também a festa da expiação. Vamos ver o próximo, que vai nos esclarecer mais algumas coisas. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E aqui nós vamos ver algo interessante. Dá para ver ali pela figura que o povo estava se arrependendo. Era o dia de sacrifício anual. Então um animal era morto, mas ainda sobrava um segundo animal. E o texto diz que Arão, ele colocaria ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessaria todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. Talvez todos nós já ouvimos em algum momento da nossa vida, e até mesmo na Bíblia lemos, acerca do bode expiatório. Quem já ouviu falar do bode expiatório? O que vem a ser o bode expiatório? Era aquele animal que Deus, por instrução, disse que ele recebia os pecados, mas ele não era morto. Um era morto e o sangue era oferecido no santuário, e o outro recebia os pecados de todos os filhos, ou as iniquidades dos filhos de Israel,
os transgressões e os seus pecados, e ele era colocado para ir para o deserto. Nós vamos ver a próxima figura, a continuação desse texto. Por gentileza, o próximo slide. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Eu quero te dizer que isso é uma figura do próprio Jesus Cristo, quando a gente lê Isaías 53, que levou sobre si nossos pecados, nossas iniquidades. Então aquela figura de Isaías 53 aponta para esse bode que era solto no deserto. Então ele levou nossas doenças, nossos pecados, nossas iniquidades, ele levou sobre si. O que era que acontecia? O homem que levava esse bode ia para um lugar, caminhava alguns quilômetros, e esse bode era empurrado num despenhadeiro onde haviam animais, bestas, feras, para ele sofrer, para ele ser devorado, para ele ser aniquilado naquela circunstância em que ele levava os pecados. E isso era algo que acontecia anualmente. Então Deus tinha traçado tudo isso para que se cumprisse na pessoa de Jesus Cristo quando ele viesse. Era uma figura que os judeus anualmente eles experimentavam com os sacrifícios. Aquilo tudo que acontecia no Velho Testamento, se você ler o livro de Hebreus, e eu te indicaria você fazer uma leitura do livro de Hebreus, ele vai falar das sombras e das realidades. Tudo isso era uma sombra. E o que é a realidade? É o que Cristo fez. Vamos conferir mais uma figura que vai nos ajudar acerca disso. Pode pular mais um aí. Hebreus 10, 12. Olhamos para a expiação cumprida em Cristo Jesus. Hebreus 10, 12 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, fala comigo, para sempre. É uma coisa que você, quando estiver lendo o livro de Hebreus, você vai conferir. Eu gosto do livro de Hebreus porque diz: era bom, mas agora ficou melhor. O Velho Testamento, o sacrifício era anual, todo ano tinha que fazer, era bom. Mas quando ele compara, ele diz: agora é melhor. Por quê? Foi um sacrifício único pelos pecados, e aí ele assentou-se à destra de Deus. Diga comigo: Jesus cumpriu todas as sombras. Então era bom, mas agora está melhor. Isso é maravilhoso. Quando vamos lendo o livro de Hebreus, vamos entender que estamos numa melhor aliança com superiores promessas. Agora não precisa mais do derramamento de sangue de animais. Imagina se ainda fosse como nos dias do Velho Testamento, nós viríamos para o culto e tinha que trazer animal. Mas nós estamos firmados no sacrifício eterno, no sacrifício único. O que temos aqui é um memorial. A ceia do Senhor vem a ser um memorial onde celebramos todas essas figuras que o Velho Testamento apontavam, que elas se cumprem agora em Cristo Jesus. Um termo que é interessante a gente ver, o próximo slide, diz assim: propiciação. O que vem a ser propiciação? De onde vem essa palavra? Olha um pouquinho para mim. Nós vimos a figura da Arca da Aliança. Ela existia e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e colocava o sangue ali. E ali, veja o nome, propiciatório, de onde vem a palavra propício, se tornar favorável. Porque o sumo sacerdote colocava o sangue ali, satisfazendo as exigências do próprio Deus de justiça, para que o pecado fosse coberto, a justiça era satisfeita. E aí temos esse termo propiciação. A Bíblia diz em 1 João 2, verso 1 e 2: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação. Fala comigo, propiciação. E João diz: pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isso nos lembra o que está em Tito, no capítulo 2.
que a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Deixa eu te dizer, a obra de Cristo já ficou disponível para toda a humanidade. Agora, quem crer, quem receber, quem se conectar, vai receber os benefícios dessa comunhão restaurada com Deus. Vai se tornar um redimido, vai se tornar uma pessoa que pode experimentar os efeitos da redenção, perdão de pecados, cura, vai experimentar paz que excede todo entendimento, a provisão de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus. Você já está nessa condição? Diga comigo, eu sou um redimido. Porque estamos conectados, estamos com fé nessas coisas, estamos usufruindo agora dos benefícios do que Deus tem para nós. Eu quero que você abra comigo a palavra no livro de Hebreus, no capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Aleluia. Esses dias que tivemos aí de feriado, eu fiquei um pouquinho estudando, mas também vendo a televisão. Quanta coisa a televisão anuncia, mas eu fico com cuidado de tão distante das verdades da palavra de Deus sobre Páscoa. Sabe, irmãos, a igreja é mesmo um lugar onde devemos aprender essas coisas. Devemos ensinar as crianças, aos nossos filhos. Eu não quero meu filho crescendo pensando que Páscoa é coelhinho e ovo. Ele pode até ver, ele pode até comer um ovo, né? Ele ganhou 3, não dividiu, comeu os 3 sozinho, me deu um pedacinho, ele não me deu. Mas aí eu mostro também a verdadeira Páscoa, amém? Diga comigo, precisamos aprender essas coisas. Hebreus capítulo 13, quantos acharam? Veja comigo o verso 20, diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Veja que nesse verso 20 ele diz: o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus. Então veja que vamos entrar aqui no tópico da ressurreição. Deus foi quem ressuscitou Jesus. E aí ele caracteriza quem é a pessoa de Jesus, o grande pastor das ovelhas. Nós estamos debaixo do pastoreio de Jesus Cristo. Agora ele acrescenta que quando Deus tornou a trazer Jesus dentre os mortos, ele acrescenta pelo sangue da eterna aliança, que vos aperfeiçoe em todo bem. Deus agora está exercendo um cuidado sobre as nossas vidas, porque nós estamos debaixo da autoridade de Cristo, ou conectados a Cristo, ou batizados em Cristo Jesus, de maneira que nós experimentamos, por força do poder do sangue de Jesus e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, nós estamos sendo aperfeiçoados. Agora nós somos chamados para uma vida de comunhão com Deus. Enquanto o pecado nos separava de Deus, o sangue de Jesus tem nos aproximado. E é por causa da nossa fé, da nossa consciência, do nosso entendimento. Abre comigo também a Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Nos diz assim, no verso 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Veja que ele diz aqui que nós estávamos longe, sem comunhão com Deus, mas por causa do sacrifício fomos aproximados. E ele diz aqui que Ele é a nossa paz. Eu pergunto para você, você está em paz com Deus? Olhando para a expiação nos dias do Velho Testamento,
Eles tinham que ir lá anualmente e tinham mesmo que ficar. Era um dia de jejum nacional chamado Yom Kippur. Era um dia onde eles tinham que prantear, tinham que se arrepender dos seus pecados. Aí o sangue daquele animal cobria por um ano. Mas sabe, gente, o sangue de Jesus é a nossa paz agora. E nós lemos no versículo aqui que se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Não somos mais pecadores, somos justiça de Deus. Mas é possível no percurso, enquanto Deus está nos aperfeiçoando, havendo algum deslize, eu tenho confiança no sangue de Jesus que está onde? No trono do Pai. E eu tenho confiança que tem um advogado cuidando da minha vida. Diga comigo, eu tenho paz com Deus pelo sangue de Jesus. E olhando essa palavra aí, propiciação, do propiciatório, ou achar o favor de Deus. A vida cristã mesmo é algo que nós vamos vencendo, vamos conquistando. Somos justiça de Deus, mas é possível em algum momento você deslizar, você falhar, você errar, pecar mesmo. Nós devemos entender que Ele já é a oferta eterna que está lá disponível e que pelo sangue de Jesus nós vamos ter nossas vestes sempre brancas e nós vamos ter os pecados perdoados. Posso ouvir um amém? Diga comigo, Deus é maravilhoso. Ainda tomando as festas, nós vamos ver agora as primícias. Pula mais 2 slides aí. O que era a festa das primícias? Veja comigo, existia o período da Páscoa e as primeiras festas na primeira vinda de Jesus. Páscoa, os pães ázimos e as primícias. Isso acontecia num período de 3, 4 dias. Quando a Páscoa aconteceu, foi o sacrifício de Cristo. Os pães asmos eram os pães sem fermento, que apontava para Cristo sem pecado, como lemos em 1 Coríntios 5, o verso 7, que agora nós que estamos em Cristo fomos libertos do pecado. Quem está em Cristo Jesus aqui? Fomos libertos do pecado. E o que vem a ser a festa das primícias? Quando encerrava o sábado e começava o primeiro dia da semana, tinha a festa das primícias numa ordem de 3, 4 dias. Ela era a festa em que era oferecido um molho das primícias ao Senhor no santuário. E isso era uma figura profética também de Jesus Cristo. E Paulo em 1 Coríntios 15, ele traz um entendimento sobre isso. Lá no Velho Testamento diz que ele tinha que trazer, os grãos eram soltos daquela primeira colheita, de onde vem a palavra primícias, os primeiros frutos, era recolhido e era oferecido no santuário ao Senhor. Era o primeiro fruto da terra. Isso nos lembra algo muito interessante que Jesus disse em Mateus, lá no capítulo 12. Ele disse: se o grão de trigo não cai na terra, fica ele só. Mas se cai na terra, dá muito o quê? Fruto. Ele estava falando dele como uma semente que haveria de ser plantada, mas que ele também frutificaria. Só que o primeiro fruto era ele na ressurreição. E Paulo, de uma forma muito poderosa, e eu quero que você abra lá comigo em 1 Coríntios capítulo 15. Eu queria te incentivar, já que Júnior vai estar tocando sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno, eu queria te incentivar, você como um estudante da escola dominical da Palavra de Deus, da nossa igreja, isso vai ser ensinado na próxima semana. Eu queria te desafiar, lê 1 Coríntios capítulo 15 durante essa semana, para que você venha na próxima semana e ele entre em alguns tópicos aqui, e você já vai estar um pouquinho pisando no terreno. Isso vai facilitar o teu entendimento. 1 Coríntios capítulo 15 é o grande capítulo da ressurreição que Paulo usa para fundamentar as verdades da ressurreição.
Nós estamos hoje, o mundo até de uma forma sem entendimento e revelação, mas fala da ressurreição de Cristo. Mas nós, o povo de Deus, temos que entendê-la com revelação. É por causa da ressurreição de Cristo que nós temos esperança de uma ressurreição quando morrermos. O que diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20? Acompanha comigo o verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Fala comigo, primícias. Esse termo primícias, Paulo não usou por acaso, ele usou intencionalmente. Ele usou relacionando com essa festa das primícias. Por quê? No domingo que Jesus ressuscitou, olha para cá. No domingo que Jesus ressuscitou, o sumo sacerdote, ele estava oferecendo essas primícias. Então Jesus estava cumprindo uma coisa que foi profetizada por quase 1500 anos, naquele ato do sumo sacerdote oferecendo as primícias. Como é que ele cumpre? Ele estava sepultado, ele levanta dentre os mortos, cheio de vida, como imortal, como aquele agora que recebeu a autoridade de conceder vida aos que invocam o seu nome. Ele agora ressurgiu dentre os mortos em poder e autoridade. O que invocar o nome dele será salvo. Quem invocou o nome dele aqui? Você não invocou o nome de um Jesus na cruz, nenhum dos Jesus sepultado, mas você invocou o nome de um Jesus que está vivo e reina para sempre. Fala comigo, ele ressuscitou. E Paulo está fundamentando a ressurreição aqui. Eu vou ler de novo, verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Vamos avançar uns versículos aqui, o 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Oh, aleluia. Diga comigo, se Jesus ressuscitou, diga, isso é um sinal de que eu ressuscitarei também. Aleluia. Por isso que o crente não tem medo da morte, porque nós cremos que Ele nos ressuscitará. Olha o que diz ainda, verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Quem está aguardando a vinda de Jesus Cristo aqui? Então ele na primeira vinda, e quando Jesus vier na segunda vinda, ele vai apresentar-se numa nuvem, vamos nos encontrar com ele nos ares. Mas antes de nos encontrarmos com ele nos ares, os que tiverem mortos serão transformados, mas os que dormiram em Cristo serão levantados dentre os mortos, porque ele é as primícias, mas nós somos o restante da colheita. Oh, aleluia. Diga comigo, isso é profético. Você vai ler nesse capítulo tão poderoso de 1 Coríntios 15, dizendo que se a nossa fé fosse só para essa vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Graças a Deus que a fé vai solucionar muitas coisas para essa vida. Mas sabe de uma coisa? A nossa fé adentra para a eternidade. A nossa fé adentra para o nosso mundo futuro, para as coisas até mesmo após a morte, porque temos uma confiança naquilo que a palavra diz. Fala comigo, eu creio na palavra. Ainda há um outro texto que é bem curioso, falando sobre ressurreição. Abre comigo em Apocalipse capítulo 1. Pode pular mais um, por gentileza. Apocalipse capítulo 1 nos diz assim, verso 17. João estava tendo uma visão de Jesus. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos,
e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus não somente ressuscitou, mas a Bíblia dá testemunho aqui em Apocalipse 1:18, que ele tomou a autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Algo aconteceu naqueles 3 dias. Já temos feito menção acerca do período em que Jesus ele esteve no seio da terra, exatamente na mesma figura como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Vamos passar mais um slide para nos ajudar nisso. Ele foi crucificado, ele esteve no seio da terra 3 dias e 3 noites e ele ressuscitou. Abre comigo a Bíblia em Efésios no capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do verso 8. Esse texto nos esclarece sobre o que nós chamamos da morte espiritual de Jesus. Nos diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha agora o verso 9, que interessante. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Fala comigo, havia descido. E o verso 10 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Há uma versão das nossas Bíblias em português que diz para cumprir todas as coisas. Então essa morte de Jesus, o que é celebrado nesse período, do ano da Páscoa, a gente vê as cruzes, o filme Passion, tantos filmes passando, tantas versões, tantas peças, a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Eu fui algumas vezes, é curioso você ir também. Isso só mostra do ponto de vista até o momento em que ele se entrega naquela cruz, às 3 horas da tarde, no horário do sacrifício. Jesus morreu mesmo exatamente na hora que era o sacrifício, às 3 da tarde. Só que esses 3 dias e 3 noites, e como lemos aqui em Efésios, a Bíblia diz que ele desceu às regiões inferiores da terra. Ele sofreu durante esses 3 dias. Ele sofreu até o momento da crucificação no seu corpo e espiritualmente, mas quando o seu corpo cessou a vida, que foi para aquele túmulo, o seu espírito ainda continuou sofrendo. Lembre que ele tomou todo o fardo do pecado da humanidade, todas as iniquidades, todas as doenças estavam nele. Ele tomou sobre si, e durante aqueles 3 dias e 3 noites, até que a justiça fosse satisfeita. Olhando um pouquinho para os dias do Velho Testamento, o sangue era oferecido num propiciatório e o bode era lançado para ser colocado lá longe no deserto. E havia um sinal em que Deus dava para os judeus, inclusive no livro de Isaías, no capítulo 1, diz que se os teus pecados forem vermelhos como a escarlate, vão se tornar brancos como a neve. Havia um dito entre os judeus de que havia uma fita sobre o bode expiatório e também uma fita que ficava no santuário, e ela era vermelha e ela ficava branca. A Bíblia não fala apenas esse texto de Isaías no capítulo 1, mas é curioso, quando era satisfeito, quando aquele bode ia e cumpria todas as coisas, o povo tinha a consciência de que Deus tinha agora mais 1 ano até o outro tempo do sacrifício. Só que com Cristo Jesus foi assim. Ele sofreu 3 dias e 3 noites, e naquele domingo de manhã, a Bíblia diz em Timóteo que ele foi justificado em espírito. Aquele que foi pregado entre os gentios, justificado em espírito.
Ele foi anunciado entre os anjos, ele foi exaltado à direita de Deus Pai, ele cumpriu as exigências da justiça. A Bíblia aponta que ele foi um cordeiro sem pecado, cordeiro de Deus, um cordeiro sem mancha, sem mácula, um homem que nunca pecou. O sacrifício de Cristo só teve o valor que teve por causa da vida que ele viveu. E quando chega naquele domingo de manhã, que nós temos reconhecido que ele foi levantado dentre os mortos, ele foi erguido para quê? Naquele domingo de manhã, ele cumprisse a eterna redenção. A Bíblia aponta também para o livro de Atos, no capítulo 1, que depois que ele veio e apareceu entre os discípulos e passou 40 dias. E depois ele subiu novamente e se assentou à direita de Deus. Nós vamos ver uma figura que vai nos ajudar. E eu amo, durante esses 20 anos, associado com aquilo que tem sido ensinado pelo Rema, quantas vezes li os livros de E.W. Kenyon, que hoje temos a graça de ter alguns traduzidos. Nós vamos ver um entendimento sobre a posição da igreja. Por que nós somos redimidos? Porque estamos em Cristo. E olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 20 e 21. E veja que vamos estar conectando com a ressurreição. Fala comigo, ele ressuscitou. E nós ressuscitamos com ele. Efésios 1, 20 e 21 diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Há um texto lá no Velho Testamento que está escrito no livro de Jó. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará da terra. Gente, milhares de anos atrás, Jó, pelo Espírito de Deus, viu profeticamente a ressurreição de Cristo, e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Nós estamos aprendendo um pouco sobre redenção. Eu queria mesmo te inspirar, você pegar alguns dos livros que estão disponíveis aí. E eu sei que esse tempo que nós estamos dedicando, esses 3 domingos, vai te despertar a você ter mais fome, você ter mais sede, Somos despertados a amar a palavra de Deus. E você vai entender mais coisas, e vai se alimentar, e vai partindo o pão, e aquilo vai alimentando o teu espírito, a sua consciência de que você está unido a Cristo, ao entendimento do que Paulo disse: nem coisas da vida, nem do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem anjos, nem principados podem me separar do amor de Deus. Eu declaro que nós, o povo de Deus, vamos ficar com uma consciência de união com o Senhor tão forte, que pode vir pressão, não vai te abalar, pode vir circunstância, você está firmado na fé, porque os nossos olhos estão postos nele. Há um convite na Bíblia que devemos estar com os nossos olhos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Eu tenho tanta misericórdia de quando eu vejo pessoas prostradas ao pé de uma cruz. Isso me lembra o pastor Bud. Ele não está mais na cruz. Alguns ficam olhando para o túmulo, ele não está mais no túmulo. Ei, eu tenho boas novas para te dizer: ele está sentado à direita de Deus. Ele é o teu socorro para a ocasião oportuna. Ele é aquele que tem te guardado. Ele é aquele que o nome dele funciona quando o invocamos, quando entendemos que ele está vivo para sempre. Paulo diz que ele é imortal. Deixa eu te dizer, alguém que é imortal, a morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia! Que isso nos domine, a ressurreição de Cristo. É a nossa esperança, é a nossa confiança, é o nosso entendimento. O Pai o ressuscitou e o fez sentar à sua direita nos lugares celestiais. Não sei se você consegue enxergar. Satanás está debaixo dos pés dele. Deixa eu te dizer, Satanás está debaixo dos nossos pés.
Se Ele está fazendo alguma coisa nas nossas vidas, ou é por ignorância, ou porque lhe demos lugar. Mas deixa eu te dizer, um redimido, ele nunca vai ser controlado pelas coisas do inimigo, nem do mal. Um redimido é para andar debaixo da influência daquilo que Deus já conquistou para você. Não ande inferior ao que Deus já fez para a sua vida. Eu declaro que nós vamos andar à altura do que a obra de Cristo nos disponibiliza, gente. Chegou o tempo. Bate o teu pé assim: diabo, fora da minha vida, fora da minha casa, fora da nossa igreja. Aleluia. Abre comigo em Hebreus capítulo 2. Há tanta coisa para compartilhar, mas eu sei que eu estou te provocando. Aleluia. Reuel, você pode deixar aquela música pronta aí? Eu quero encerrar com uma canção. Hebreus capítulo 2 nos diz assim, verso 8: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. E há uma contradição com respeito a esse texto, porque essa palavra anjos é Elohim, na língua hebraica, lá no Salmo 8, e foi traduzida como anjos. A Bíblia diz que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos. Por causa do sofrimento da sua morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Fala comigo: provasse a morte por todo homem. Lembra que eu falei, você viu a figura, o sumo sacerdote com um bode expiatório. Nós temos aprendido sobre imposição de mãos. E eu sei que você entende a imposição de mãos, por exemplo, para transmitir a cura de Cristo. Mas havia uma imposição de mãos também para transmitir pecado. O sumo sacerdote, ele transmitia o pecado do povo de Israel para aquele bode expiatório. Nós vimos a figura, Levítico 16, Levítico 1 fala sobre isso. E o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Jesus provou a morte por todo homem. Sabe, num sentido natural, o homem natural só vê a morte como a morte física, que a pessoa vai para dentro de um caixão e depois vai para o cemitério e enterra. Mas a Bíblia fala da morte num contexto de espírito e de corpo. Adão, quando pecou, morreu por dentro, depois morreu por fora. Jesus, para nos substituir, ele provou a nossa morte. Por isso que ele teve que levar os nossos pecados. Por isso ele foi como aquele bode que levou e que sofreu. Mas naquele domingo foram satisfeitas as exigências da justiça, e a Bíblia o justificou. Está pago. Está pago. E o levanta dentre os mortos. Olha o que diz o texto depois em Hebreus. Aleluia. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Quem é filho aqui agora? Deixa eu te falar uma coisa que a Bíblia diz: o nosso destino é experimentar a glória.
Vou dizer de novo, você não se animou. O seu destino, o meu destino é experimentarmos a glória. Antes éramos escravos do pecado, agora somos filhos de Deus, conduzindo muitos filhos à glória. Aí ele diz: aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos, o autor da salvação dele. Pois tanto que santifica como os que somos santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Olha para cá, vai haver momentos que Jesus vai cantar louvores no meio da congregação, dizendo quem Deus é. Diga comigo: Jesus é meu irmão mais velho. Diga: ele canta para mim. Diga: eu recebo a obra dele de libertação. Diga: não vou me submeter a jugo de escravidão. Aleluia. Vamos encher esse lugar de gratidão. Oh, te bendizemos, Pai, reconhecemos o teu amor. Obrigado, Pai, porque você nos substituiu, enviando Jesus naquela cruz do Calvário. Obrigado pela obra, Pai, que Cristo realizou. Por isso somos livres agora. Oh, e o Filho, quando ressuscitou, nos justificou, nos fez experimentar a tua glória, Pai. Isso, dá graças pela obra da redenção nessa hora. Agradece a Deus porque você está agora em Cristo Jesus, unido a Ele. Você tem comido da palavra dEle, você tem experimentado da paz dEle. O pecado não tem domínio sobre ti, doença não tem domínio sobre ti, Satanás não tem domínio sobre ti. Ele te libertou, Ele te libertou, Ele te libertou, Ele te libertou, Ele te libertou naquela cruz, Ele te libertou pela obra da redenção. Ele te libertou para que você agora o sirva a Ele todos os dias da sua vida. Maldição não tem mais poder sobre você, culpa não tem mais poder sobre você. Aqueles que estão em Cristo Jesus, agora a graça transborda, a graça abunda sobre ti. Eu declaro você saindo daquele lugar em que havia dúvidas, e você se firmando na obra que Ele fez. Ele está dizendo: eu te comprei, tu és meu, um preço foi pago por ti. Aleluia. Obrigado, Pai, obrigado, te damos graças. Aleluia.